Quando o Deltarune começa, a gente cria um personagem do zero. A gente escolhe o cabelo, a cor da pele, o nome e, enfim, tudo isso parece muito importante, né? Parece que o jogo vai deixar a gente construir alguém que é inteiramente nosso e personalizado. Um reflexo de quem a gente quer ser ali dentro. Mas logo depois, o jogo simplesmente olha pra você e diz: não, ninguém pode escolher quem é nesse mundo. Seu personagem é totalmente descartado, sem a menor cerimônia, e toda aquela personalização não serviu pra nada. E o jogo te empurra pra controlar o Chris, um corpo que já estava pronto e que você nunca nem escolheu. E foi exatamente ali, logo nos primeiros 3 minutos de jogo, que eu percebi: o jogo nunca quis nos contar uma história. Olá, eu sou o Elker, e na época que eu joguei Deltarune pela primeira vez, eu pensei: nossa, que incrível, mais um RPG de turno excêntrico do Toby Fox, com músicas incríveis e piadinhas de esqueleto. Mas 5 horas de gameplay depois, eu me peguei olhando pro meu teto e me questionando sobre as minhas próprias escolhas de vida, meu livre-arbítrio e pensando no peso das decisões que eu tomo todo santo dia sem perceber. Obrigado por isso, Toby Fox, de verdade. Minhas sessões de terapia agradecem. Mas vamos falar sério agora. Vamos começar falando sobre o Chris. Mas pera aí um pouquinho. Só que rapidinho antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever. E eu também vou deixar minhas redes sociais aqui na tela, pra quem quiser me seguir nas redes vizinhas. Lá eu posto um pouco de spoilers sobre os próximos conteúdos e converso com vocês no dia a dia. E sem mais delongas, vamos lá. Antes da gente apertar o botão de Start, antes de carregar o jogo e assumir o teclado ou o controle, o Chris já existia naquele mundo. Ele não era uma folha de papel em branco esperando a nossa caneta. Ele já tinha uma mãe, a Toriel, que acordava de manhã puxando os lençóis. Ele já tinha uma escola para frequentar, vizinhos que o cumprimentavam de um jeito meio receoso na rua. E uma reputação consolidada de ser a criança mais quieta e bizarra, sabe? E até incompreendida daquela pacata cidade de monstros. Ele já tinha hábitos muito específicos. Um jeito pesado e lento de arrastar os pés no asfalto. Um irmão mais velho, o Asriel, a quem ele amava profundamente. E que tinha acabado de ir embora para a faculdade, deixando um quarto vazio e uma saudade gigante. Então, de repente, a gente chega, a gente invade aquele espaço. Quase todos os videogames no mundo nos condicionam a acreditar que controlar o protagonista é o maior presente que a gente pode dar pra ele. Afinal, nós somos a energia, nós somos a ação, e nós somos o progresso e fazemos o herói vencer dragões, reinos e etc. Mas e se em Deltarune a nossa chegada fosse uma terrível invasão silenciosa? Então, pela primeira vez na minha vida, como jogador, eu parei pra me fazer uma seguinte pergunta: será que o Chris queria que a gente estivesse ali dentro? Porque quando a gente repara com calma na forma como a história se desenrola, a palavra certa para o que nós somos para ele não é jogador. Talvez nós sejamos o seu maior parasita. Alguém que pegou o controle de uma vida que já estava em andamento. E dói um pouco parar pra pensar por esse lado, mas é infelizmente a realidade do jogo. Porque para e pensa um pouco comigo. Você já parou pra reparar que o Chris é o único ser humano habitando aquela cidade inteira? Quando a gente começa a jogar, isso parece meio batido. Parece só mais um detalhe bobo de direção de arte de um jogo indie. Mas tenta fazer um exercício de empatia agora. Esquece o jogo por um segundo. Tenta fechar os olhos e se colocar no lugar daquela criança na vida real. Você cresce em uma casa onde absolutamente tudo é biologicamente e fisicamente diferente de você. Você acorda, vai no banheiro, se olha no espelho e vê traços humanos, uma pele comum, dentes retos. Mas aí você sai do banheiro e olha pra sua mãe adotiva, a Toriel. Olha pro seu pai, Asgore. Olha pro seu irmão, Asriel.
Todos eles são monstros gentis, cobertos de pelos brancos, com orelhas caídas, garras e chifres. Nenhum deles se parece com você. Absolutamente ninguém na escola, na igreja ou até mesmo nas lojas da cidade tem a mesma aparência física que você tem. Você ama profundamente essa família. Eles são carinhosos, acolhedores e te dão uma vida muito confortável. Mas existe uma partezinha lá no fundo da sua mente, um eco solitário que toda vez que você senta à mesa para comer uma torta de canela com caramelo, sussurra bem baixinho no seu ouvido. Você não pertence completamente a esse lugar. Você é um estranho no ninho. E aí, se você for curioso o suficiente e decidir investigar as gavetas no quarto do Chris, você descobre um detalhe minúsculo, mas que honestamente me quebra por inteiro. O Chris guarda um par de chifres vermelhos de brinquedo no fundo da gaveta. Ele costumava usar aquilo na cabeça quando era menor, andando pela cidade só para tentar se parecer um pouquinho que seja com seu irmão e com os pais. Ele só queria o direito de se encaixar e de se sentir que pertencia ao seu próprio lar. Então até que a gente só falou do Chris. E eu sei que Deltarune tem muitos personagens, muita narrativa e até agora a gente tem 5 capítulos. Mas eu quero focar justamente nesse primeiro capítulo. Focar no início dessa jornada e principalmente na cabeça do Chris. O tópico de hoje é justamente essa criança frágil, calada, que já carrega o peso invisível e esmagador de não se sentir parte do próprio mundo, que a gente passa a controlar de forma tirânica. A partir do momento em que a alma vermelha entra no peito dele, nós simplesmente decidimos o que ele veste, com quem ele fala, se ele vai ser legal ou se vai ser um completo babaca. Nós simplesmente roubamos a pouca e frágil individualidade que ele estava tentando construir no meio daquela solidão dele. E o que é mais bizarro é que talvez você mesmo que está assistindo o vídeo agora, na tela do seu celular, do computador ou até mesmo da TV, já tenha vivido algo terrivelmente parecido na sua própria pele, sabe? Claro, sem portais sombrios ou almas flutuantes, mas na vida real. Pensa na sua rotina do dia a dia. Sabe quando você entra em um curso ou em uma faculdade só porque toda a sua família disse que o caminho mais correto a se seguir era esse? Ou quando você aceita um trabalho burocrático e exaustivo porque, no fundo, parecia a escolha mais segura e aceitável para a sociedade, mesmo sabendo que aquilo drena sua alma todos os dias? Você se pega sorrindo em uma reunião de equipe que você absolutamente odeia todos? Ri de uma piada sem a menor graça de um chefe autoritário só pra não gerar um clima desconfortável? Diz que tá tudo bem, na correria de sempre, quando o conhecido te pergunta de como você tá no meio da rua. Aí você volta pra casa no final do dia. O barulho do trânsito vai sumindo aos poucos. Você deita na sua cama, com as roupas do trabalho, olha pro teto, no escuro completo, e sente um vazio congelado no peito enquanto pensa: por que parece que a minha própria vida está acontecendo sem que eu participe dela? É, a exaustão de perceber que o seu corpo físico está andando por aí, pagando boletos, conversando no piloto automático e cumprindo obrigações sociais. Mas a sua mente real, os seus desejos verdadeiros, estão trancados aí no banco de trás, amordaçados, apenas observando as expectativas alheias dirigirem o carro. Você perdeu totalmente as rédeas de quem é você mesmo. E é justamente essa dinâmica de controle em Deltarune fica ainda mais fascinante quando a gente olha para os lados e repara nos outros 2 personagens principais do grupo, a Suzy e o Halsey, porque eles representam 2 formas completamente opostas de reagir e a mesma falta de controle sobre a vida. A Suzy, especificamente, começa o jogo como uma valentona clássica, aquela garota agressiva que quebra as regras, sabe? A agressividade da Suzy é uma armadura pesada. Ela age como um monstro indomável porque ela tem pavor de quem tente controlá-la, ou até mesmo machucá-la primeiro. Ela prefere ser odiada do que fingir ser algo vulnerável e correr o risco de ser rejeitada pelo que ela realmente é. É o grito de reviravolta de quem prefere quebrar o mundo ao redor
do que ser moldada por ele. E do outro lado da balança, a gente tem o Halsey, o príncipe do mundo sombrio, que nada mais que a personificação da gentileza, da fofura e da submissão. O Halsey é basicamente aquele personagem gentil, que pede desculpas mesmo quando a gente não fez nada de errado, sabe? O completo oposto da Suzy. Enquanto a Suzy se protege através do ataque, o Halsey tenta se proteger anulando a si mesmo por completo, para agradar os outros. Ele acredita que a única forma de ser amado e ter valor é ser maleável às vontades de quem tá no controle. É aquela pessoa na vida real que nunca diz não, que assume todas as tarefas e que vai se desgastando aos poucos só pra não correr o risco de desagradar ninguém. E é bem no meio desses dois extremos que a gente tem o Chris, um garoto que não consegue ser rebelde como Suzy e não consegue ser obediente como Halsey. Você já reparou que o Chris nunca sorri de verdade ao longo do jogo? Ou melhor, será que ele realmente é um garoto apático, incapaz de sentir alegria ao sorrir? Ou será que é a gente, nesse controle constante, que nunca deixamos que ele tenha espaço e a liberdade necessária para expressar uma emoção sincera? Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu cheguei no final do capítulo 1 e assisti aquela cena bizarra do Chris de madrugada no quarto. Tudo tava calmo, a música tinha parado e de repente o Chris começa a se debater na cama de um jeito epilético, assustador. Ele cai no chão de um jeito frio, se contorce com uma dificuldade tremenda. Caminha cambaleando mesmo, até o chão do quarto, enfia a mão no peito e com um movimento grotesco arranca a alma vermelha de dentro de si. Ele joga aquela coisa vermelha e pulsante que representa a nossa vontade de jogador dentro de uma gaiola de ferro, enferrujada no canto do quarto. E depois puxa uma faca. Na época que eu joguei isso, eu achei que era só mais um artifício de roteiro do Toby Fox, um gancho de suspense clássico para gerar teorias no YouTube. Mas hoje, reassistindo essa mesma cena depois de passar por tantas cobranças, tantas dificuldades de estresse, momentos de esgotamento na minha própria vida profissional e pessoal, aquela imagem me incomoda de um jeito muito mais profundo. Ela mexe com alguma coisa desconfortável aqui dentro. Porque aquilo já deixou de ser uma ação esquisita de um boneco em pixel art. Parece ser algo em completo desespero. Alguém que tão sufocado por falta de controle que prefere rasgar a própria carne, sofrer uma dor física, agonizante e arrancar uma parte vital de si mesmo, apenas para conseguir a liberdade de respirar e agir por conta própria por alguns segundos durante a noite. É a dor violenta de quem está tentando a todo custo retomar o controle do próprio destino, mesmo que o preço disso seja a sua própria autodestruição. Talvez o Chris nunca tenha o controle de colocar as duas mãos no próprio volante da sua vida, mas a grande verdade que dói engolir é: será que a gente também consegue? E talvez essa seja a verdade mais desconfortável pergunta que a gente pode ter em Deltarune, no silêncio da nossa mente, muito tempo depois que a gente fecha o jogo. Não é descobrir quem está controlando o Chris por trás da cortina, é descobrir quem realmente está controlando você mesmo. Pensa comigo, quando foi a última grande decisão na sua vida que foi verdadeiramente sua, uma escolha limpa e genuína, que nasceu só do seu coração e não nasceu para atender a expectativa de ninguém e não teve pitaco de ninguém? A parte mais assustadora é justamente olhar para nossa própria vida e perceber quantas pessoas, obrigações, prazos e expectativas alheias também estão controlando cada pequeno passo nosso todos os dias da semana. E o jogo deixa isso tão explícito, da pior forma, que a gente tá tão acostumado a viver no piloto automático, que se um dia fosse cortado essas amarras, quem você seria? A gente talvez nem soubesse mais quem a gente seria debaixo de tanta máscara. Gente, já chegamos no final desse vídeo. É um pouquinho mais rápido. Nesse último tempo eu fiquei um pouco doente, então não queria deixar de trazer mais uma semana pra vocês algum vídeo. Então queria basicamente abordar com vocês a história do Chris, principalmente focando no primeiro capítulo. Hoje em dia Deltarune tem 5 capítulos e muito mais coisa pra gente abordar. Então deixa aqui nos comentários se você quer que a gente aborde capítulo por capítulo junto
aborde os personagens história por história, ou talvez fazer um longa muito maior sobre tudo isso de uma vez só. Mas também queria fazer um grande questionamento para vocês. Vocês conseguem se lembrar de qual foi a última escolha verdadeira na vida de vocês? Ou sente que também tá só assistindo a sua vida andar nesse piloto automático e não consegue mais achar aonde você realmente teve um ponto na sua vida sozinho e que tudo que você faz e tudo no seu redor envolve os outros, envolve essa questão de você não fazer nada sozinho mais, sabe? Deixa a sua história aqui nos comentários pra gente conversar de perto aberto hoje. E muito obrigado por assistir. Cuidem-se bem e tentem assumir o volante de vocês hoje. E então é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.